a partir de agora, então. Acho que é bom para vocês compartilharem depois internamente. Então, ótimo. Então tá gravando, tá? Depois vocês me falam se vocês têm alguma questão relacionada a isso. Então, essas metas do Ambition, eles são resultado dessa pesquisa extensa com essas organizações parceiras. E vale a pena reforçar, né, que essas metas elas ainda não estão fechadas. A gente vai ter a versão final dessas metas que a gente vai propor pelo Ambição na próxima semana. Então, como a maioria de vocês aqui já deve saber, semana que vem acontece a Semana da Assembleia Geral da ONU, que é a principal semana do sistema ONU, em que a gente tem tantos líderes de governo debatendo as questões globais, como também as empresas. Então, a gente está se aproveitando desse fórum para fazer o lançamento das metas do Ambição pelos ODS. Agora, o que eu já posso compartilhar com vocês é a prévia das metas que estão sendo pensadas. Então, aqui na tela, a gente tem algumas metas que já foram pensadas, né? E eu acredito que elas não vão mudar muito na próxima semana. Mas, de novo, fazendo esse disclaimer, as metas elas podem sofrer essa mudança a partir da semana que vem, quando elas vão ser lançadas oficialmente. Então, aqui quando a gente fala de ambição, a gente fala de ambição mesmo. Para vocês verem, a gente está encorajando as empresas a se comprometerem com essas metas aqui, de ter equidade de gênero em todos os níveis de gerência dentro das organizações. A gente também está propondo a meta de redução das emissões baseadas na ciência, alinhadas com o ponto 5. Vale a pena dizer que dentro do pacto, aqui a gente já trabalha com essas duas metas específicas, tá? Então, a gente já tem um compromisso de gênero que está dentro da iniciativa Equidade é Prioridade, e a gente também já tem esse compromisso de clima, que é um ponto 5. Então, essas duas metas, já existem compromissos públicos para elas e já existem também programas de capacitação que apoiam as empresas a construírem planos de ação para esse alcance. Então, de novo, gente, o Ambição pelos ODS, ele não visa inventar a roda, né, de metas com as quais vocês já podem estar trabalhando, ele visa ser o grande guarda-chuva no qual essas metas vão estar sendo trabalhadas de forma conjunta. Então, aqui é o momento que a gente olha para a sustentabilidade como um todo. E aí, além dessas metas, então, de gênero e do ponto 5, que já existem, a gente está propondo outras. Na parte do ODS 16, por exemplo, a gente está propondo a meta de incidência zero de suborno. Na parte de água, a gente está propondo uma meta de impacto positivo líquido na água, nas bacias hidrográficas. Na parte de erradicação de pobreza, o ODS 1, a gente está propondo salário digno para todos os funcionários. Então, notem, aqui a gente está falando de salário digno, tá? E não de salário mínimo, que é diferente. Por isso que a gente fala que essas metas, elas são ambiciosas. A gente está querendo subir a régua para que, a partir disso, a gente consiga, de fato, endereçar esses desafios que estão sendo propostos pela Agenda 2030. E essas metas que estão aqui, elas são metas que podem ser trabalhadas por diferentes empresas, independentemente do tamanho ou do setor. Então, se você é uma pequena empresa, uma consultoria, por exemplo, ou um escritório de advocacia, vocês podem ter essa meta de equidade de gênero e de salário digno, de incidência zero de suborno e também de 1,5. Se você é uma grande indústria, você também pode ter essas metas que estão sendo propostas aqui. Então, são metas que foram pensadas a partir do que já existe de benchmark no mercado, a partir dos desafios que a gente já sabe que podem ser trabalhados pelas empresas e que muitas de vocês já assumiram. Agora, aqui a gente está deixando muito claro o que é trabalhar nessa direção. Então, se a gente fala sobre equidade de gênero, a gente está falando sobre ter equidade de gênero e nível de gerência. Se a gente fala sobre ação contra a mudança do clima, a gente está falando de compromisso com ponto 5. Então, a gente está aterrissando, de fato, o que significa trabalhar nessa direção. O Ambição pelos ODS
é uma iniciativa que ela veio para ficar e ela vai durar meses, né? Então, ela não é algo que vai acontecer só agora, ou ela não é uma jornada que vai acontecer só no próximo ano. Essas metas, inclusive, elas vão ser trabalhadas ao longo da jornada, que vai acontecer no ano que vem, e elas vão ser trabalhadas com as empresas que estão participando para que a gente veja com quais delas a empresa pode se comprometer e para que a gente construa, a partir da jornada, um plano de ação para que vocês consigam, de fato, alcançar essas metas. Então, uma pergunta comum que eu já tenho escutado de algumas empresas é se vocês precisam se comprometer com todas elas ou se vocês podem escolher algumas. E a resposta é, a partir da jornada, a gente vai ver com quais vocês podem se comprometer e estão dispostos a se comprometer. A Daniele fez uma pergunta sobre todas elas com horizonte 2030. Não necessariamente, tá? Então, isso é algo que a gente vai trabalhar também ao longo da jornada. Por exemplo, algumas empresas já estão mais avançadas com a equidade de gênero. Então, já pode trazer essa meta interna deles para 2025, vamos supor, ou para 2027. Então, a gente vai avaliar de acordo com cada organização quais metas vocês podem se comprometer, vocês são dispostos a se comprometer, e a gente aterrissa isso no ano e constrói o plano de ação a partir disso. Amanda, eu vi que você tem uma pergunta aí, pode fazer. Quando você fala, Ana, de equidade de gênero em todos os níveis de gerência, você fala desde a média, gerência alta, mas executivos também ou não? Executivos também. Tá, obrigada. Imagina. Seguindo aqui, eu vi que tem uma pergunta sobre o país, mas eu respondo mais para frente. Então, gente, as metas são bastante ambiciosas e eu estou muito feliz com isso, na verdade. Eu imagino que vocês também estejam, porque eu acho que a proposta da Agenda 2030 é a gente mudar o ponteiro, e a gente muda o ponteiro a partir do momento que a gente estabelece metas ambiciosas e se compromete com elas, tá? Então, só reforçando, aqui são exemplos de metas e a gente vai ter as finais na próxima semana, no lançamento que vai acontecer na Assembleia Geral da ONU. Depois desse webinar, eu vou encaminhar essa apresentação para vocês e eu vou mandar também o link desse evento especificamente para que vocês possam participar. E aí, lembrando que as empresas que fazem parte do pacto podem participar de forma gratuita, né, desses eventos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem metas ambiciosas, mas para que a gente possa alcançar essas metas, a gente precisa ter plano de ação e a gente precisa integrá-las na estratégia dos negócios. Esse é o ponto que o pacto sempre bate na tecla, né? Então, para de fato contribuir para a Agenda 2030, a gente precisa integrar os ODS na nossa estratégia, e a gente tem visto que esse é um desafio das organizações. Então, a gente sabe que muitas organizações que estão aqui, vocês já trabalham com os ODS, muitos de vocês já incorporaram isso de alguma forma na estratégia da empresa, mas vocês sentem muita dificuldade de fazer essa integração. E eu acho que é normal, né? Algo novo e é desafiador mesmo. Então, para que a gente consiga fazer essa integração e sanar esse desafio, a gente chamou duas grandes consultorias, né, e empresas de tecnologia do mundo para nos apoiar nessa jornada. Então, a gente chamou a SAP e a Accenture para construir essa jornada junto com o Pacto e conseguir endereçar esse desafio de fazer integração na estratégia de negócio, tá? Então, com o apoio deles, a gente construiu esse programa de capacitação. Eles são os parceiros do Ambição pelos ODS globalmente. E aí, nessa jornada que foi construída, é uma jornada que vai ter duração de 6 meses. As inscrições, elas estão abertas até o dia 15 de novembro. E o onboard vai acontecer no fim do ano, mas o programa em si acontece a partir de 2021. E é uma jornada que a gente vai apoiá-los a priorizar quais são as ações da empresa
para que vocês possam, de fato, contribuir com a Agenda 2030. A gente vai também definir as metas e os indicadores alinhados com esses benchmarks globais. E aqui eu faço um parênteses para muitos de vocês. Então, a gente não vai olhar só para esses benchmarks, a gente vai olhar também para todo o impacto da empresa. Então, nessa jornada, a gente vai definir metas de acordo com o impacto de cada negócio, muito baseado na metodologia que a gente tinha também do Compass, né? Então, para quem está familiarizado mais com a Agenda 2030, já conhecia os ODS, já fez um trabalho anterior de trabalhar na direção desses objetivos, o Compass ele não foi esquecido aqui na jornada do Ambição, pelo contrário, ele é a base disso. Só que a jornada do Ambição é muito mais robusto e é muito mais focado naquele passo 4 lá de integração, que é o passo que vocês estão encontrando mais dificuldade de conseguir sanar, né? De conseguir solucionar. Então, aqui a gente vai olhar tanto para priorização, quanto para definição de metas e indicadores, quanto na conexão disso com a estratégia do negócio, então com as ferramentas de gerenciamento já existentes dentro de cada organização, e a gente vai olhar também para a parte de comunicação de progresso, que é o passo 5 do Compass. O Global falou uma vez que uma dúvida. Claro, diga. Que a Juliana está deixando e falando. Eu queria tirar uma dúvida. Quando vocês desenharam isso, no caso da gente, nós somos uma empresa global, a gente está no pacto tanto na nossa sede, lá na Suécia, quanto em vários países, que aqui a gente apresenta Brasil. Aí, como é que a gente olha para essas metas? Elas vão ser metas da nossa casa matriz? A gente teria metas locais? Vocês chegaram a pensar nisso? Só para a gente poder pensar junto com nossos colegas da Suécia. Claro, Juliana. Isso é muito comum, né? Dentro do pacto. A gente tem muitas empresas multinacionais aqui que têm sede em outro país e que têm atuação também no Brasil. Então, claro, isso varia muito de organização para organização, tá? Eu acho que eu tenho que fazer esse disclaimer. Algumas empresas, elas pegam a estratégia da matriz e não tem muita discussão em relação a isso, né? Em cima disso. Então, elas só têm que implementar o que já foi passado para elas. E outras empresas têm mais margem de manobra para fazer essa adaptação, que é o recomendado mesmo, né? Porque a gente precisa ter em mente os desafios locais de cada país e a empresa tem que ter isso no radar. Então, o que a gente vai fazer dentro da jornada é que cada empresa vai construir o seu plano nacional, só que esse plano nacional pode ter como fonte, pode ter como base o plano internacional. Então, a gente vai olhar muito caso a caso para cada uma dessas empresas. Aqui a gente vai aplicar essa metodologia, né, da Ambição pelos ODS, considerando o trabalho que já foi feito internamente dentro de cada organização. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se vocês são uma organização que já tem as metas priorizadas, a gente já vai passar a parte de definir os indicadores e de já conectar isso no negócio. Então, a gente vai levar em conta as particularidades de cada empresa para customizar essa jornada para vocês, tá? Então, isso eu acho que vale no caso de vocês, que já tem um plano que vem da matriz e precisa conectar com isso. E, então, isso vai ser levado em conta, vai ter essa customização. E isso vale também para as outras empresas que já têm um plano um pouco mais avançado para trabalhar com os ODS internamente. Então, o ponto dessa jornada é que a gente vai poder customizar também para cada um de vocês. Tanto é que a gente vai ter um limite de empresas que vão participar, né? E além das oficinas que são comuns para todos, vai ter também uma parte de assessoria individual para que a gente possa olhar para essas questões de cada um. Nesse sentido, aproveitando a sua pergunta, eu vou responder uma questão aqui da Laura, que estava perguntando também sobre a sede da França. Laura, você perguntou assim, né? Como que a gente avalia a participação nos demais países, necessitando aderir ou apenas replicar as ações? São dois lados aqui. Tem um lado das metas, que vocês podem se comprometer e não participar do nosso programa, da nossa jornada, né? A empresa ela pode se comprometer com uma dessas metas e não participar da jornada. Isso também é possível.
Então, como eu comentei, a de equidade de gênero e a de 1.5 já são compromissos públicos que existem aqui dentro do pacto, com os quais vocês podem se comprometer. Então, caso a sede se comprometa internacionalmente, vocês precisam avaliar como fica esse compromisso aqui no Brasil. Aí a gente fala individualmente sobre eles, tá? Tem empresas que quiseram fazer o compromisso tanto internacional quanto nacional. Agora, para participar da jornada e fazer esse plano de ação aqui nacional, vocês teriam que participar aqui no Brasil do Ambição. Tem outra pergunta. Ao longo da jornada, cada empresa vai definir sua meta e o Pacto Global auxiliará na construção do plano de ação. Exatamente. Ao longo da jornada, a gente vai auxiliar tanto na definição da meta, quanto na definição do plano de ação, tá? Então, a gente vai estar de cabo a rabo aí apoiando vocês. E beleza. Mais perguntas podem ir fazendo, tanto pelo chat quanto aqui pelo áudio. Então, como resultado da jornada, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma compreensão, né, dos principais impactos do negócio, já que a primeira etapa vai ser fazer essa avaliação de impacto para poder definir as prioridades. E a gente vai conseguir fazer esse desenvolvimento da estratégia de sustentabilidade de acordo com cada negócio. Reforçando, né? Então, isso aqui, cada empresa vai fazer a sua avaliação de impacto e vai definir suas prioridades a partir disso e a partir das metas que a gente está propondo, porque a gente acredita que são metas transversais para as organizações. Então, vocês vão conseguir definir essas metas e vão conseguir construir plano de ação para que elas sejam alcançadas e a gente vai conseguir fazer a integração disso na estratégia de negócio, considerando todas as unidades de cada empresa. E também criar um plano de monitoramento para isso, para que a gente possa mensurar a evolução de vocês com o tempo e comunicar esse progresso de uma forma efetiva. A jornada, ela vai ter duração de 6 meses. Eu já vou mostrar para vocês as datas. O Ambition, gente, é uma iniciativa global, né? Então, ele é uma iniciativa da nossa sede lá em Nova York. Então, as metas estão sendo propostas globalmente, por isso que as sedes de vocês, que fazem parte do pacto, podem estar tendo contato também com isso. E as jornadas em si, então, esses programas de capacitação vão acontecer em 20 países. Então, aqui no Brasil, está acontecendo também no México, na África do Sul, na Espanha, em Portugal, enfim, em vários lugares. E eu gosto de reforçar isso com vocês para falar que vocês vão ter possibilidades de troca com essas empresas que estão participando em outros lugares. Então, participar desses programas é uma excelente maneira de vocês terem esse networking, né, que a rede oferece. Então, de ter isso mais no dia a dia e ter acesso também a benchmarks globais. E, além disso, muitas das oficinas, os webinars, vão ser para todos. Então, vai ser o nosso time global que vai estar facilitando essas oficinas que vocês vão poder participar. Eu acho que é uma mega oportunidade de participar dessa iniciativa global, né? E vale a pena reforçar que a gente também está tomando cuidado de legendar ou então de traduzir essas oficinas para que o inglês não seja um problema, não seja uma questão limitadora, né, de participação de vocês. Então, a jornada em si, ela tem duração de 6 meses. Ela vai... Desculpa, a data aqui tá errada, tá? Vi agora. Ela vai de janeiro até junho de 2021, porque as inscrições, elas foram ampliadas até novembro desse ano. E vocês vão ter, ao longo da jornada, esses treinamentos, né? Então, essas oficinas de como integrar os ODS na estratégia de negócio e como definir essas metas ambiciosas. Além disso, como eu comentei, vocês vão ter essas assessorias individuais. Então, a gente vai customizar essa jornada para cada empresa, de acordo com o nível de maturidade que vocês estão. Vocês vão ter também muitas atividades mão na massa, sempre tem, né, uma lição de casa entre uma oficina e outra. E vão ter essa chance de ter conexões globais e locais.
tanto de networking como de benchmark. Então, ver o que outras empresas, não só aqui no Brasil, como no mundo, já estão fazendo. Aqui, Daniele, sim, é de janeiro a junho de 2021. O cronograma do slide seguinte tá certinho. E aí tem uma pergunta também sobre uma empresa que está em fase de adesão, se ela pode participar. Se o processo de adesão for aprovado até novembro desse ano, que deve ser, né? Porque não leva tanto tempo, vocês podem participar da jornada, mas tem que fazer parte do pacto para poder participar, como eu mencionei anteriormente. Então, quem pode participar? Empresas que são signatárias ou participantes do Pacto Global, e aí podem participar até 2 funcionários por empresa. E o que a gente está recomendando aqui, gente, desses funcionários, é que um deles seja uma pessoa que está à frente da sustentabilidade, né? Então, que tem esse conhecimento sobre o quanto vocês já avançaram e que seja uma pessoa que tenha também esse poder decisório, né? Para poder definir as metas, definir os indicadores, definir plano de ação e que esteja muito a par de tudo que já foi feito dentro da empresa. E aí, como essa jornada, ela está vindo muito para endereçar esse desafio de integrar, de fato, na estratégia de negócio, a gente está recomendando que a outra pessoa seja alguém que esteja à frente dessa parte mais de negócio, de gerenciamento de processos, que saiba quais são os softwares, os sistemas que a empresa utiliza para fazer um acompanhamento estratégico. Isso são recomendações. Então, se vocês quiserem colocar 2 funcionários de sustentabilidade que vão fazer essa interface com as outras áreas, beleza. Mas o que a gente tem recomendado globalmente é isso, tá? Então, a participação de até 2 funcionários. Como é feita a inscrição? Vocês devem sinalizar o interesse da empresa por meio desse link. Eu vou até abrir aqui com vocês para mostrar como é facinho. Então, quem quiser acessar o formulário em português, pode traduzir, tá? Então, vocês vêm aqui na parte de Translate, aí clica em português. A gente está centralizando o mesmo formulário para todos os países, por isso que ele está como o formulário do nosso site. Então, aqui vocês vão colocar o nome da empresa participante, vocês vão digitar, sei lá, colocar Natura, por exemplo. Aí já vai aparecer embaixo para vocês o nome da empresa. Ana, você está fazendo passos, mas está na tela ainda da apresentação, é isso mesmo? Ah, boa. Obrigada, Amanda. Eu tinha colocado só PDF. Agora dá para ver? Agora sim, foi. Obrigada. Imagina, então, ó, vou pegar vocês como exemplo, tá? Vocês vão colocar o nome da empresa participante aqui. Uai, não tá aparecendo Sul América. Bom, a gente vê isso depois. Mas separada, é Sul América. Ah, é por isso, então, que não foi? Deve ser. Não. Mas, enfim, bom, se a gente vê isso depois, às vezes se inscrever também. Mas tem que aparecer aqui o nome da empresa participante, vocês vão selecionar. Aí vocês precisam selecionar o país, tá, gente? Isso é super importante de vocês colocarem Brasil aqui, porque eu só recebo o formulário das pessoas que se inscrevem como Brasil. Aí vocês precisam cadastrar um ponto focal, mas isso pode mudar depois para as pessoas que vão participar do programa, né? Aí nomear os representantes, que se precisar alterar. Teve empresa que já me perguntou, não tenho certeza se são as pessoas, eu posso colocar e mudar depois? Pode, é só para a gente já ter isso aqui agora. Então, aqui a gente está perguntando fazendo um diagnóstico básico, né? Para entender em que passo vocês estão de integração. Então, essa inscrição é bem simples do programa e é feito no nosso site global. Tem uma pergunta muito boa aqui da Daniele sobre os 6 meses de jornada, como fica o acompanhamento e a comunicação das metas. Daniele, está previsto, tá? Uma fase de acompanhamento depois da jornada. E uma das coisas boas que eu acho que o Ambition vai trazer é que esses compromissos públicos, essas metas que vocês vão assumir, elas devem ficar no sistema. Então, a partir do próximo ano, nesse sistema aqui do UN Global Compact, que vocês já estão familiarizados,
No perfil de cada empresa, vai ter um campo para vocês se comprometerem com essas metas. Então, isso vai estar atrelado à nova copy. E aí a gente vai conseguir ver os compromissos públicos de cada empresa e a gente vai conseguir ver o quanto vocês evoluíram em relação a isso. Mas isso é uma novidade que vai ser implementada a partir de 2021, então eu não vou me estender muito nela, mas a gente vai ter essa fase de monitoramento. A gente tem também um FAQ, tá? Eu acho que vale a pena reforçar isso. Vou mandar no e-mail de pós para vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre quem pode se inscrever e tal, aqui tá bem detalhadinho também. Tem uma pergunta do Alexandre sobre se podem se inscrever em empresas signatárias e participantes. Sim, podem participar tanto em empresas signatárias quanto participantes. E podem participar também em subsidiárias, desde que as subsidiárias estejam na rede do pacto. Que a gente sabe que algumas subsidiárias não estão, mas se for o caso, a gente também pode fazer a inscrição rapidinho delas. Então, o cronograma, gente, inscrições abertas até dia 15 de novembro, por meio do link que eu mostrei para vocês agora. Em novembro, a gente vai fazer a seleção dos inscritos e a gente vai anunciar no dia 23 de novembro. Hoje está acontecendo o webinar, como vocês sabem. A jornada em si, ela vai acontecer, né? O onboarding, os boas-vindas e o onboarding em dezembro desse ano ainda, que a gente vai mandar o guia para vocês, com todos os detalhes do que vai ser explorado em cada oficina, o que a gente espera de resultados em cada uma delas, alguns materiais de apoio que vocês já podem ir acessando e tal. Então, todo esse detalhamento vai ser enviado em dezembro. E a jornada em si vai acontecer de janeiro até junho de 2021. Aqui a gente já tem um pouco sobre as fases, né? Então, a fase 1 vai ser sobre entender as ambições. Então, é o momento que a gente vai calibrar o conhecimento sobre a iniciativa e sobre os ODS. Na fase 2, a gente vai fazer uma priorização e definição de metas. De novo, tanto a partir do impacto de cada organização, quanto a partir desses benchmarks que estão sendo propostos. E a gente espera estabelecer as metas ambiciosas e os indicadores. Na fase 3, a gente vai falar sobre integração em tecnologias facilitadoras. Então, aqui entra muito esse apoio da SAP e da Accenture, né? Então, como que a gente integra isso, de fato, na estratégia de cada organização? E aqui a gente vai definir os responsáveis por cada meta e a gente vai definir as tecnologias que vão ser utilizadas para fazer esse monitoramento e para integrar na estratégia do negócio. Na fase 4, a gente vai discutir visibilidade, transparência e reconhecimento. Então, a gente vai falar muito sobre como comunicar o progresso, né? Qual é a melhor forma de reporte para cada organização e tal. De novo, tudo isso de uma forma muito customizada, de acordo com o nível de maturidade e de acordo com os desafios de cada empresa. E aí, a partir de julho, tem o offboarding, e aí a gente vai ter mais informações sobre como vai ser feito esse monitoramento. Tem uma pergunta aqui sobre o investimento. O custo de participação por dupla participante é de R$20 mil para as empresas que são participantes da rede e de 25 mil para as empresas que são signatárias. Então, esse valor é para os 2 funcionários para participação durante toda a jornada, tá? Durante a jornada de 6 meses. E a gente vai ter até 20 empresas, a gente espera ter 20 empresas participando da jornada, e aí se a gente tiver inscritos mais do que isso, mais do que 20, o critério de participação vai ser de acordo com o nível de engajamento na rede. Então, primeiro a gente vai dar espaço para as empresas que são participantes, integrantes do CORB, que é a nossa instância de governança, depois para as empresas que são participantes e, por fim, as empresas que são signatárias. Mas, assim, se tiver um super engajamento e a gente tiver 40 empresas querendo participar, a gente pode abrir até 2 jornadas distintas, né? A gente coloca esse limite até para conseguir fazer esse acompanhamento individual com cada um de vocês, a parte customizada, como eu mencionei anteriormente.
A diferença entre participante e signatário, vocês conseguem ver no nosso site, na parte de nível de engajamento. E para quem não sabe se a empresa é participante ou signatária, vocês podem acessar no perfil de vocês no nosso site, tá? Aqui na parte de nossos participantes, vocês colocam o nome da empresa e aí lá no perfil mostra se vocês são signatários ou participantes. Gente, como eu mencionei anteriormente, o Ambição pelos ODS ele é exclusivo para empresas, tá? Então, para organizações que são empresariais dentro da rede. Então, fundações, institutos, entidades setoriais não podem participar da iniciativa. Tem que ser empresarial. Sobre os níveis de engajamento, eu estou mandando aqui no site para todos vocês. Empresas públicas podem participar, sim, são entidades empresariais. Estou aberta a questões agora. Vamos lá. A Cláudia perguntou, aderir aos compromissos é diferente de participar da jornada? Sim, são duas coisas que estão totalmente interligadas, né? O que a gente espera ao longo da jornada é que vocês possam aderir a esses compromissos, mas vocês também podem aderir a alguns compromissos, independentemente de estarem fazendo parte da jornada ou não. E aí, reforçando, os compromissos que já existem aqui no Brasil são os compromissos de equidade, né, de gênero, e os compromissos de 1.5. E a gente deve ter os outros também a partir do próximo ano. E aí também a sua outra pergunta, se a empresa pode ter 2 compromissos e não participar da jornada. Pode, vocês podem se comprometer com esses compromissos, se comprometer com os compromissos é ótimo, se comprometer com as metas e não participar da jornada também é possível. Amanda, diga, vi que você levantou a mão aqui. Eu posso estar fazendo confusão, tá, Ana? Eu confesso que às vezes confundo com um monte de iniciativas. Mas antes tinha uma plataforma que a gente ia realizar, eu não sei se está dentro da ambição. Então, se comprometia com essas metas, mas tinha uma plataforma para não só prestação de contas, mas de todas as informações. Está dentro da ambição esse reporte ou não? Qual a plataforma? Então eu estou confundida. A gente vai criar essa plataforma. Ela vai estar dentro da plataforma do pacto. O que vai acontecer? Eu lembro que teve alguma reunião do grupo de ODS que foi abordada uma plataforma e até perguntaram se iam ficar públicas as informações. Não, eu acho que você está falando do ICD Action Manager. É isso, tá. O ICD Action Manager, ele é uma ferramenta de autoavaliação. Então, a gente vai utilizar, inclusive, essa ferramenta de autoavaliação durante a nossa jornada. Quando estiver falando de definir prioridades e tal, a gente vai encorajar as empresas para que preencham a ferramenta, tá? Eu achei que ia integrar tudo. Ela está integrada, ela vai estar sendo utilizada dentro da plataforma, mas ela é uma ferramenta mais de autoavaliação e aí lá ela propõe algumas metas de acordo com o negócio. Então, a gente vai utilizar isso como base para as metas com as quais vocês vão se comprometer. Então, no fundo, eu posso fazer ou só o Action Manager, ou só a jornada que eu vou apoiar o Action Manager, ou só me comprometer com as metas, tem vários modelos. Vamos pensar assim, são propósitos diferentes, né? A jornada, ela é o cabo a rabo. Então, na jornada, a gente vai acompanhar vocês desde a parte de definição de metas de acordo com o impacto que vocês têm, a gente vai acompanhá-los a definir as metas indicadores. A gente vai apoiá-los especialmente na parte de integração na estratégia de negócio, que a gente sabe que esse é o desafio que vocês têm principalmente, né? Então, como que eu faço com que isso faça parte das metas de todas as pessoas da empresa, independentemente da área que elas estão ou não? Como que eu faço com que isso seja atrelado na estratégia que a nossa empresa tem? Então, a gente vai olhar para isso também. E a gente vai olhar também para a parte de comunicação. Então, como que eu construo um relatório à luz das metas que eu defini como prioritárias? Como que eu faço acompanhamento disso ao longo dos anos? Então, aqui é uma jornada completa que a gente vai olhar vocês, vai ajudar vocês em todas essas pontas. Você conhece o Compass, né? Então, pensa que é o Compass com esteroide, que é o que o pessoal do Global falou.
Então, aqui a gente vai estar dando a mão para vocês percorrerem todas as 5 etapas. O Action Manager, ele é uma ferramenta que apoia muito vocês a definirem prioridades. Então, ele é uma ferramenta que apoia muito no passo 2, né? Que é o passo que a gente está definindo as prioridades do negócio. Então, vocês podem só utilizar a ferramenta individualmente para entender o impacto que vocês têm enquanto negócio e fazer esse trabalho interno mais sozinhos, né? De definir prioridades e tal. E vocês internamente pensam como fazer essa integração na estratégia do negócio. Então, vocês vão ter um apoio mais para essa etapa de definição de prioridades e depois ver como tocar isso interno dentro da empresa. Então, ele é uma ferramenta que apoia muito mais esse passo 2, enquanto a jornada vai olhar para todos esses elos. Faz sentido? Ficou claro. Obrigada. Imagina. Eu sei, é bastante coisa, né? E a gente está tentando interligar todas elas, mas por isso que cada empresa tem que entender qual é o principal desafio e como que ela pode se beneficiar de cada coisa que a gente oferece, né? Se é só uma ferramenta, se é um programa, se é só um treinamento, enfim, o que for. Deixa eu ver se tem... Haverá um espaço para aderir aos benchmarks do SDG Ambition? Referir a um link específico. Cláudia, desculpa, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se você puder... Você consegue me ouvir? Aham. Tá. É porque tem um documento com aqueles 10 benchmarks, né? Isso. Esse documento, digamos que a gente não vá aderir à jornada, não precise da mãozinha, digamos assim, que eu acho que eu até gostaria que tivesse, mas digamos que isso não aconteça dentro da empresa. Não existe um espaço para a gente aderir, eu estou comprometida com os 10 e o meu compromisso é esse, junto ao Pacto Global? Cláudia, é uma ótima pergunta essa. Como funciona hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem 2 compromissos públicos que as empresas podem fazer já, que é o compromisso de assinar o Equidade a Prioridade e é o compromisso de assinar 1.5. Então, a gente já tem esses 2 compromissos públicos que vocês podem assumir e para vocês assumirem, o CEO precisa assinar uma carta se comprometendo com eles. O que vai mudar com a ambição pelos ODS? A partir do próximo ano, esses compromissos vão estar nesse nosso sistema aqui. Então, a gente já tem esse sistema do UN Global Compact, né, que vocês conhecem. E aí, nesse sistema, quando vocês entrarem no perfil de cada empresa, eu não posso entrar agora porque eu mostraria as informações da empresa. Mas quando vocês entram no perfil de vocês, vai aparecer o compromisso para que vocês assumam. Então, a gente vai sair dessas cartas que acontecem hoje em dia e vai automatizar isso no sistema, tá? Porque hoje a gente tem 2, a proposta aqui com o Ambition a gente tinha pelo menos 10. Então, não dá para o CEO de cada empresa assinar 10 cartas se comprometendo com cada um deles. Então, como uma maneira de fazer com que isso fique mais automatizado, mais fácil para vocês, a partir do próximo ano, vocês vão poder se comprometer com eles a partir do próprio sistema do UN Global Compact. Tá? Te respondo, fica claro? Porque eu sei que é um pouco confuso isso. Até pra gente é. Ótimo. A Daniela tem uma pergunta sobre as metas assumidas por cada empresa precisam ser divulgadas publicamente. É o que a gente espera, Daniele. Como o compromisso é público, a gente espera que em todos os relatórios que vocês façam, né, a partir do compromisso assumido, vocês mostrem o quanto vocês têm evoluído nessa frente. E aí, de novo, com isso automatizado no nosso site, esse monitoramento vai ficar mais fácil. Então, isso vai estar atrelado também à copy que a gente já tem. A gente sabe que isso é uma demanda, inclusive, de vocês, né? Que a gente consiga ter isso centralizado no único sistema. Então, isso vai estar atrelado à copy, a gente vai conseguir fazer esse monitoramento ao longo da próxima década. E aí, reforçando, como a jornada ela é de cabo a rabo, uma das oficinas, né, uma das fases da jornada é uma fase de comunicação de progresso. Então, a gente vai apoiá-los também a construir esses relatórios à luz dos compromissos que já foram assumidos.
Mais dúvidas? Comentários? Bom, gente, eu vou encaminhar esse material para vocês por e-mail, né? Eu vou encaminhar também o FAQ com as questões principais sobre a jornada que vocês podem ter. E eu também fico super à disposição para isso e vou encaminhar o link para vocês fazerem a inscrição, tá? Eu vou encerrar por aqui, então, mas eu vou continuar online por esses 8 minutinhos para tirando as dúvidas específicas. Mas para não tomar mais tempo de que não tem dúvidas, eu encerro e eu agradeço muito a participação. E espero que vocês possam participar, tá? Eu acho que a jornada, ela aterrissa muito o que a gente tem falado nos últimos 5 anos, de contribuir com a Agenda 2030 e, de fato, contribuir, né? A mover o ponteiro para o alcance da agenda. Então, eu espero de verdade que as empresas que estão aqui possam participar. Obrigada pelo tempo de vocês e continuo aqui na linha online para tirando as questões, para tirando as dúvidas que ficam. Nayara, tem um valor de investimento sim, está aqui na tela. É de R$20 mil para as empresas que são participantes e de R$25 mil para as empresas que são signatárias, considerando a participação dos 2 funcionários. Sobre os compromissos Brasil, seriam apenas 2 que entram na jornada? Não, Kátia, 2 compromissos, eu digo assim, a jornada, a gente vai trabalhar com todos os benchmarks que são globais, tá? É que aqui no Brasil, a gente está sempre na dianteira dos temas globais, acho que quem está no Pacta Mais Sempre sabe disso. Então, a gente já tem até 2 compromissos para as empresas que foram pensados pré-ambição pelos ODS. Mas, assim, na jornada em si, vão ser os 10, pelo menos 10 benchmarks que vão ser trabalhados, 10 metas. Porque a gente já tinha esses 2 antes. Tem uma pergunta sobre... Carol. Oi. Sobre as metas, cada empresa pode se comprometer a alcançar mais de uma meta ou tem algum número mínimo dessas metas, desses desafios? Não tem mínimo nem máximo, Alexandre. Vai ser de acordo com a avaliação de impacto da empresa, né? Mas assim, reforçando, são metas que a gente pensou que são transversais para quase todas as organizações. Mas vai ser de acordo com a avaliação de impacto de vocês e vai ser de acordo também com o compromisso público que vocês estão dispostos e prontos a assumir. Ok. Então, cada empresa tem essa qual a palavra para isso? Essa escolha mesmo, né? De quantas metas pode assumir. Ok. Tinha outras perguntas aqui no chat. A Lívia perguntou assim, como informar quais ações executadas pelo Pacto Global que a jornada inclui? Lívia, perdão, eu não entendi muito essa pergunta. Assim, o que eu posso falar da jornada ela é um programa, né? Então, ela é uma jornada que tem duração de 6 meses, que está se aproveitando, né? Obviamente, está utilizando como base todas as metodologias que já foram desenvolvidas pelo Pacto Global de integração dos ODS. Então, ela se aproveita muito do Compass, por exemplo, que é aquela publicação, a primeira que a gente tem, a nossa bíblia de como trabalhar com os ODS nas empresas, que traz os 5 passos de como integrar o ODS na estratégia de negócio. Ela se utiliza também de outras publicações. Então, por exemplo, a gente tem guia sobre como integrar o ODS nos relatórios corporativos. Então, a gente vai utilizar muito dessa metodologia naquela fase 5, que a gente vai estar mostrando para vocês como construir relatórios à luz dos ODS. Que mais? A gente tem essa ferramenta também, né? O SD Action Manager, então, que é uma ferramenta de autoavaliação. A gente também vai utilizar essa ferramenta naquele passo 2, lá, que a gente está falando de definição de prioridades. Então, tudo que o Pacto já tem, tanto de ferramentas, quanto de compromissos, de metodologias, enfim, o que for, vão ser, logicamente, aproveitados
aqui nessa jornada, que é muito mais robusta, né? Então, ela vai olhar, de novo, de cabo a rabo, para essa parte de apoio mesmo, de como integrar os ODS na estratégia de negócio de vocês. Se eu não te respondi, me fala aqui pelo chat ou pode abrir o microfone, tá? Não sei se está claro. Perfeito. Mais dúvidas? Tem alguma que eu não li aqui, que não foi respondida? Então, acho que é isso, gente. Bom, obrigada, viu, pela participação de todos vocês. E vamos falando. Um abraço e bom dia aí para todo mundo. Ok, abraço, até mais, até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Para quem está na São Pelos ODS, até amanhã. Tchau, tchau.